Olá, seja bem-vindo. Esse é o Talks, nosso programa de entrevistas com profissionais do universo da publicidade, criatividade e inovação. Eu sou a Nicole, sou editora-chefe da G-News e em parceria com a produtora WT1 iremos fazer uma conversa com Elcio Santos, CEO da Always On, empresa de inteligência de dados para relacionamento com o consumidor e criador do podcast Descomplicando o Mundo dos Dados, e Regi Martins, CEO da Nobly, fintech especializada em crédito com garantia de investimentos. Vamos conhecer os dois melhor. Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde a todos. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Grande prazer estar aqui novamente com todos vocês. E um prazer maior ainda em poder bater um papo aqui com o Régio, que vai trazer muita novidade para a gente através da empresa dele e através do Open Banking, como isso vai revolucionar o mercado e a relação entre consumidor e instituições financeiras. Então, tenho certeza que vai ser um papo nota 10, vamos aprender, vamos sair daqui mais inteligentes do que a gente entrou, com certeza. Se você já é, eu acho que é a sua, você está estreando, você acha que é a nossa estrelinha da Ed-News, né? Várias participações, mas mesmo assim eu queria que você se apresentasse para o pessoal novo. Fala um pouquinho pra gente da Always On. Claro, a Always On é uma empresa de ciência de dados, a gente é uma empresa que trabalha com informações e a gente atua sempre descomplicando, né, que é o nome do nosso podcast, é Descomplicando o Mundo dos Dados. A nossa atuação ela é muito clara em 3 pilares. No primeiro pilar, a gente entende detalhadamente como é a jornada do consumidor. No segundo pilar, a gente utiliza dados. Geralmente, esses dados são desorganizados em todas as empresas. O Régio vai poder contar um pouco disso para a gente, qual é o desafio de se entender uma enormidade de dados para atender, atingir e impactar adequadamente a jornada desse consumidor. E baseado desses 2 pilares, a gente vai para o terceiro pilar, que é o pilar onde a gente gera dados, gera insights, onde é feita toda a parte mais complicada, a parte do BI, a parte analítica, como a gente junta, então, a jornada do consumidor com dados e gera informações valiosas para a organização em si, para todos os gestores em todos os diferentes níveis dentro da empresa. Então, temos lá como Natura, Azul, Banco Santander, Sodexo, agora a Isinvest Nubank. Então, nós temos feito um trabalho muito legal nessa parte de entender o consumidor, organizar os dados com relação a estes consumidores e gerar insights de negócio para as empresas. Então, mais uma vez, é um prazer estar aqui falando com essa seleta audiência. Eu que agradeço. Regi, eu queria também que você contasse para a gente um pouquinho sobre a Nobly, né? Eu acho que como uma empresa nova assim no mercado tem uns perrengues, fracassos, sucessos. Conta um pouquinho para a gente como foi esse processo. A Nobly, ela na verdade nasceu bem cara de startup mesmo. A gente nasceu num laboratório de inovação, né? E mais especial ainda, foi um laboratório de inovação financeira desenvolvido pelo próprio Banco Central, né? Então, lá em 2018, eu ainda era executivo da B3 na época e submeti um projeto, né, um modelo de negócio, um protótipo para o chamado LIFT do Banco Central, que é um laboratório de incubação, né, de inovações financeiras e tecnológicas, que veio a se tornar o que é a Nobly hoje. E na época eu pude testar, prototipar um pouco da ideia, testar um pouco da viabilidade. E em 2019 a gente constituiu a Nobly, recebemos um investimento de um fundo de Venture Capital na época, e estamos aqui vamos comemorar o nosso primeiro ano de operação agora no mês de setembro. Então a gente, como toda startup, a gente tem um modelo de negócio que ele é inovador, então nós fazemos operações de crédito exclusivamente para investidores. Né? Então, os investidores eles utilizam seus investimentos como garantia, né, para conseguir recursos de forma mais barata. E a gente não é nem um banco para dar empréstimo e não é nem uma plataforma de investimentos, né, uma corretora, um banco. Então, esse é o desafio do nosso modelo. A gente atua, né, fazendo uma atividade que ela é fundamentalmente uma atividade bancária, que é de conceder empréstimos, associado a plataformas de investimento, mas a gente não é nenhuma coisa nem outra. Na verdade, a gente é uma plataforma tecnológica que se pluga às diferentes
instituições financeiras, e a gente consegue fazer essa operação acontecer de forma segura, rápida, numa jornada do cliente toda integrada. Então a gente vai poder explorar um pouquinho de como é que o nosso modelo de negócio pôde existir justamente por causa dessa revolução tecnológica que está acontecendo, e muito por causa também de inovações regulatórias, né? E muito um papel dos nossos reguladores, Banco Central, CVM, em tocar a agenda de inovação, né, e de estímulo à competição no mercado financeiro. Então a gente está totalmente inserido nesse contexto, a gente vai poder explorar um pouquinho mais de como isso é possível. Sim, com certeza. A única coisa que eu queria saber também foi como está sendo sua caminhada do B3 para o Nobile. Olha, bom, acho que tem coisas aqui que são bem típicas, que a gente viveu, que são típicas de empresas, né, do nosso estágio, né? Então, nós éramos 4 fundadores, somos 4 fundadores, né? Todos com mais tempo de experiência no mercado financeiro do que a gente gostaria de admitir, né? Para vocês terem uma ideia, lá entre os 4 eu sou o que mais tem cabelo lá dos fundadores, então a gente já vem de carreiras estabelecidas no setor financeiro, seja em bancos, em assets, em corretoras, e o desafio de ter um modelo de negócio que, apesar de inovador, né, e de estar inserido num mercado que é muito grande, né, tanto o mercado de crédito quanto o mercado de investimentos no Brasil, eles são muito grandes e crescem muito. É óbvio que existe um desafio de você colocar isso em prática, né? Então, a primeira coisa foi nós nos convencermos de que esse modelo é viável, e modelo de negócio em startup ele é sempre algo em evolução. Então, o modelo que a gente discutia lá em 2019, ele hoje já é bastante diferente do que a gente achava que ia ser há 2 anos atrás. E ele vai mudando, né? A gente tem que ter essa capacidade, essa flexibilidade de adaptar o modelo à realidade. E aí o segundo passo foi convencer investidores de que esse era um modelo que valia a pena eles apostarem, né? Porque não é barato criar um negócio desses, a gente precisa investir milhões de reais, que a gente não tinha. Então a gente precisa convencer investidores profissionais a aportarem recursos nesse negócio, e com a expectativa que eles vão ter altos retornos lá na frente. Né? O investimento de venture capital, ele é um casamento, é uma espécie de um casamento arranjado com data para acabar, né? São investidores de longo prazo, são investidores que costumam ficar 7, 8, 10 anos na empresa, mas que já investem olhando para o dia que eles vão desinvestir lá na frente, né? Então, é uma espécie de um investidor bastante especializado, mas que agrega muito, né, a gente a fazer essa jornada aqui, especialmente porque nós estamos num setor que é muito capital intensivo, né? É um setor que não dá para a gente montar negócios no setor financeiro usando só o dinheiro né, aquela nossa reserva de emergência. Essa teria acabado no primeiro mês. Então, a gente tem que criar um negócio novo dentro de um ambiente regulado, um ambiente altamente, né, técnico e regulamentado, ao mesmo tempo tendo a flexibilidade e tendo o mindset de uma startup, né, que é ser capaz de se adaptar rapidamente e de ser capaz de ouvir para onde o mercado está indo e feedback do cliente e adaptar seu produto o mais rápido possível para aquilo que ele realmente precisa. Então, nesse ponto, eu acho que ele é uma jornada que acho que é bastante típica aí das startups, especialmente no setor financeiro, tem essa característica também de você estar lidando num espaço, num ambiente em que você não pode errar muito, né? Você tem que tomar cuidado, você está lidando com investimentos das pessoas, está lidando com transações financeiras, então tem todo um arcabouço aí que a gente tem que adaptar a esse nosso modelo. Mas a jornada tem sido bastante compensadora, bastante desafiadora. Uhum. Eu acho que o seu também, né? Porque lidando com dados de clientes, vocês também ficam naquela situação que vocês não podem errar muito, né? E é onde a gente conecta o mercado financeiro com os dados, porque hoje em dia a gente está em pleno século XXI e o mercado financeiro é feito totalmente pela internet, com programação. Então eu queria também ver a sua perspectiva, Elcio, sobre o mercado financeiro para a parte de dados. Como você vê esse mundo? Fundamental. Eu acho que o Régio foi muito preciso e correto quando ele falou não pode errar muito, não pode errar nada, na verdade, porque um dos grandes ativos da Nobile, ou mesmo da Oizon, no trabalho que a gente presta, é a credibilidade que a gente passa para os nossos clientes.
com relação à utilização dos dados e das análises, elas têm que ser precisas, têm que ser na vírgula, porque isso vai dar garantia tanto para o Régio, que é o empreendedor, de falar, bom, eu sei que eu estou olhando para esses dados, meu investimento, minhas ações de comunicação, de marketing, de relacionamento, elas estão na direção correta, porque os dados me mostram isso. Eu faço estudos, eu faço desenho com tendências, eu faço modelagem preditiva e eu entendo que eu estou no caminho certo para fazer esse investimento, ou não. Ou eu estou vendo que está crescendo minha carteira de clientes. Ele precisa muito de dados, não só dados corporativos, para levar para o investidor. Então, hoje, a história de... A empresa já nasce necessitando de dados. Eu tenho falado muito com o Régio no Off Records, e a gente fala muito disso, ele sabe da importância, isso é muito legal, porque ele é um cara super antenado, já entendeu da importância realmente da utilização correta de dados para gerar uma ação, tanto para gerar uma oferta adequada para o consumidor, para o cliente que ele já tem na base, até mesmo para encontrar o cliente perfeito. Na medida do possível, ele precisa trazer muita gente para a base, mas não é todo tipo de consumidor que ele vai querer dentro da empresa dele. Vai ter um tipo de consumidor que é o melhor cliente, que é o cliente mais rentável, que é o cliente que não dá churning, é o cliente que não dá inadimplência. Todos esses indicadores que ele vai apresentar para os investidores só vai levar ele para a série 1, 2, 3, 4, 5, 8. O negócio não vai parar de crescer, porque eles vão entender, além do modelo de negócios dele, que ele vai poder explicar um pouquinho melhor, que eu acho espetacular, ele é absolutamente disruptivo, tanto que a gente faz um trabalho lá com a Noble e a gente realmente está criando a cultura nesse mercado, porque as pessoas só buscam empréstimo quando elas estão lascadas, desculpa o francês, e aí os caras vão pagar uma taxa absurdamente desleal, mas é o jogo, é o que tem no mercado. A proposta da Noble é muito bacana, e é realmente como o Régio falou, olhando para o investidor, para não precisar tomar crédito num bancão, ele tem as startups que realmente elas quebram esse monopólio e mudam a forma como as pessoas, as empresas podem buscar recursos no mercado. E isso, lá em primeiríssima instância, tem a questão da mudança da cultura, mas isso desenvolve o mercado, isso desenvolve um país, desenvolve um estado, isso é uma coisa muito legal. Então tem uma questão, deixando de lado a questão financeira, tem uma questão social ali, legado que a Noble quer deixar, e é uma coisa que vai ser legal ouvir o Régio dizer isso, o que é que eles querem, qual é o legado, porque eu aqui desse lado fico vibrando para ver esse negócio gigante, porque eu como empreendedor pretendo pegar dinheiro com ele, não num bancão, para impulsionar o meu negócio, porque faz muito mais sentido, é um dinheiro muito mais barato, e para ele também é um dinheiro com quase 100% de certeza de que ele vai receber, porque o dinheiro fica atrelado a esse empréstimo. Então é uma troca compensatória realmente, onde as duas partes ganham. Portanto, só finalizando, eu dei uma volta para falar de várias outras coisas, mas a questão dos dados ela é fundamental, tanto para nós, que a gente não pode errar também, e aí a gente precisa tomar muito cuidado com a entrada dos dados, porque todas as empresas têm dados hoje, inclusive a Noble, que vai completar um ano, já tem uma série de informações. Todos os dados estão já organizados no mesmo lugar, prontos para tomada de decisão na velocidade necessária? Talvez não. Grandes empresas que a gente trabalha, a gente sabe que não estão. E aí o nosso papel, que bom que não estão, né? Que daí é a nossa razão de existir, que é para organizar isso e gerar dados acionáveis que gerem valor tanto para a empresa, como principalmente para os consumidores lá na ponta, que são os nossos, a gente costuma brincar dos dados lá, que é o petróleo, para nós, na visão da Oizon, o grande petróleo que nós temos, que as empresas têm, são os consumidores. E entender essa jornada do consumidor através dos dados e gerar insights é o que vai realmente fazer a mudança no cenário atual. Porque os desafios são imensos, os dados são imensos. Quando eu brinco lá do descomplicando o mundo dos dados, é porque a gente precisa realmente descomplicar um negócio que é complicado. E a gente agora vai colocar uma cerejinha no bolo, que é o Open Banking, que a gente vai trazer dados e informações de todos os consumidores, o sistema bancário altamente regulado, etc. Mas a gente vai trazer informações dos consumidores que vão passar a ter, pela primeira vez na televisão, vão passar a ter informações que vão realmente ajudar aquela pessoa, aquele CPF ou aquele CNPJ a tomar o empréstimo da melhor maneira possível e para o banco, por outro lado, também saber se aquele camarada, aquele CPF ou aquele CNPJ é um potencial bom pagador ou não. Eu acho que vai ser muito bom, todo mundo vai sair ganhando. Agora, no momento de implantação, é sempre complexo, é um modelo onde as pessoas vão estar aprendendo o que fazer. Eu vou deixar o Régio falar um pouquinho, Régio, que eu sou
Bom de conversa, cara. Se deixar, eu fico falando aqui sem parar, mas eu queria bastante ouvir como o Open Banking tem impactado positivamente ou negativamente o negócio da Noble. Como é que vocês veem isso? Olha, o Open Banking em si, ele é um projeto que está em implantação, né? Existe uma grande expectativa, né, de que, e na verdade ele não termina, apesar do Banco Central, né? Vamos lá, posso dar um passo atrás e explicar um pouquinho do que é esse contexto, o que é o Open Banking? Acho que a maioria dos ouvintes aqui já deve ter ouvido Sim, falar, com certeza. só para dar um contexto, né? O que acontece é que, justamente por causa dessa revolução, né, dos dados e da capacidade tecnológica que se existe hoje, né, de você consumir e tratar esses dados de forma massificada e confiável, os serviços bancários, eles que antigamente só faziam sentido ser prestados dentro de uma mesma grande instituição que faz de tudo um pouco, né? Então, assim, até começo dos anos 2000, só existia um modelo de banco lucrativo, que era o banco comercial múltiplo, que faz crédito, seguros, produtos de investimento, faz tudo, e tem uma grande rede de captação, né? Esse modelo era absolutamente vencedor, tanto que vários bancos estrangeiros que entraram no Brasil não conseguiram atingir a escala dos grandes bancos locais aqui e acabaram desistindo de fazer sua operação de varejo, né? Então, a gente tem, com o desenvolvimento dessas tecnologias e com, né, a maior maturidade do consumidor, cada um dos diferentes serviços que o banco presta, hoje podem ser prestados por empresas nichadas e focadas naquele produto. E a gente é um exemplo entre milhares disso, né? Então, hoje existem empresas especializadas em fazerem pagamentos, em serem a sua wallet, né? Em terem seu dinheiro digital lá dentro, para você usar para fazer pagamentos em qualquer lugar. Existem empresas focadas em crédito consignado, empresas focadas em crédito com garantia de imóveis. Então, todos aqueles serviços que antes você encontrava, né, numa mesma instituição, hoje, você, através de tecnologia, você consegue explorá-los individualmente de forma sustentável, né? Dado isso, o que acontece? Para que esses serviços eles possam ser prestados, né, para os clientes certos e no momento certo, essas empresas precisam ter acesso às preferências do consumidor, né? Tanto as empresas precisam entender melhor seus consumidores, quanto os consumidores precisam saber que opções eles têm disponível, porque agora não basta mais ir no banco A ou no banco B. Também vai ter um ônus isso para o consumidor. As escolhas agora são muito maiores, né, muito mais amplas, né? Então, nesse ambiente, não é, vamos lá, razoável se esperar que os consumidores vão ter a mesma diligência e capacidade de consumir essas informações da mesma forma que as instituições vão ter, né? Então, o que está acontecendo no mundo inteiro, isso não é uma iniciativa do Brasil, isso na verdade começou no Reino Unido, Austrália, Singapura, outros países que perceberam a importância de se abrir os dados financeiros, né? O Banco Central fez o seu dever de casa, estudou cada implantação desse Open Banking, que eu vou falar um pouquinho mais de detalhe daqui a pouco. Como é que isso funcionou no Reino Unido, como é que está funcionando, porque isso também é novo lá. Reino Unido, Austrália, Singapura, todos esses grandes mercados, e desenhou um modelo de Open Banking aqui para o Brasil, em que isso é primordialmente uma iniciativa regulatória, tá? Então, a primeira coisa é o seguinte, o que é o Open Banking? O Open Banking é uma decisão do regulador, então é uma decisão do Estado, né? O Banco Central como um órgão regulador do Estado, de quebrar as barreiras, né? Os silos, eu gosto de falar de silo, porque tem aquela visão do armazém, né? Fechado, que só entra e consome quem está lá. Cada grande instituição financeira era um silo fechado que tinha uma riqueza enorme de informações sobre os seus clientes lá dentro, mas que aquilo não estava acessível para ninguém mais, senão a própria instituição. Então, você era cliente do Banco A, todos os seus dados de transações financeiras, rendimento, patrimônio, só o Banco A que sabia aquilo lá, e só ele que poderia ou não explorar aquilo, né? Se você quisesse ter um relacionamento com um outro banco, o outro banco não conseguiria conhecer tão bem você, porque aquelas informações estavam todas lá dentro do seu banco original e você não tinha como portar, uma espécie de uma portabilidade de dados, pegar aqueles dados e levar para o banco, para o outro banco e falar, olha só quem eu sou, olha só como eu pago bem minhas contas, né? O Open Banking vem para derrubar essas divisões, né, essas separações, esses silos.
Então, o que é o Open Banking? É o Banco Central dizendo, obrigando as instituições que ele regula, né, as instituições financeiras, a criarem mecanismos e padrões tecnológicos. Então, a regulação de Open Banking ela é muito técnica. Eu não recomendo ninguém abaixar as resoluções, as regulações, a não ser que esteja com muita insônia e precise de alguma coisa para dormir à noite, mas elas são regulações extremamente técnicas e falam sobre governança e sobre como é que o mercado financeiro vai se conversar e adotar padrões para que quando eu decida oferecer os meus dados para um banco ou uma instituição financeira que queira me oferecer serviço que eu ainda não tenho relacionamento, para que, a partir de um consentimento meu, né, feito de uma forma segura, autenticada, essa nova instituição conheça, saiba mais quem é o Régio, saiba mais quem é o Elcio, sem eu precisar, com confiança, né, os dados que ela vai acessar sobre mim, ela tem total confiança que são verdadeiros, né, porque foi feito tudo dentro de um arcabouço técnico, combinado. Então, na verdade, o Open Banking é uma regulação, né, uma coisa imposta pelo regulador, porque se não fosse o regulador com a mão pesada dele falar lá, mercado, faça isso dificilmente ia acontecer, né? Então, aí eu reconheço muito o papel do Banco Central em incentivar a competição por meio de mais uma iniciativa, entre tantas outras, mas do Open Banking exclusivamente, que vai fazer com que os consumidores sejam os verdadeiros donos das suas informações pessoais, né? Não vai mais ser mais o banco com o qual eu tenho relacionamento há 20 anos. Agora, na verdade, esse dado é meu, e eu levo esse dado para onde eu quiser, para quem eu quiser. E isso vai ser feito de uma forma totalmente segura, né? De modo que só tenha acesso às minhas informações quem eu queira e quando eu queira. Eu também posso retirar esse consentimento de compartilhamento de dados no momento que eu quiser. Então a gente pode explorar um pouco mais isso, mas o Open Banking vem nesse sentido, vem de derrubar essas barreiras. Por que isso é importante agora, puxando a brasa para a minha sardinha? Por que isso é importante para a Nobre? Porque olha só, como eu falei, a gente é uma empresa que faz crédito para investidores, sem ser banco, nem uma plataforma de investimento. Então a primeira coisa que eu preciso entender do meu potencial cliente é que investimentos ele tem. E via o Open Banking, ele vai poder falar, Nobre, está aqui minha autorização para você ver minha carteira de investimentos. Agora que você viu minha carteira de investimentos, que limite de crédito você consegue me dar? Né? Que tipo de operação eu consigo fazer com você? Então a gente vai poder fazer isso. E uma vez que o cliente autoriza a eu enxergar a carteira de investimentos dele, eu tenho mais um montante de informações que eu posso juntar com outras informações que eu coleto sobre o cliente, como o score de crédito dele, ele pode me dar autorização para eu consultar pagamentos que ele faz. Então aí a gente consulta uma empresa como a do Elcio para ajudar a gente a montar esses grandes repositórios de dados, muitas vezes não estruturados, para poder desses dados tirar, né, inteligência e políticas, né, e iniciativas. Olha, então eu tomo uma decisão, não, para esse cliente aqui eu vou dar um limite de X, para esse aqui eu vou dar esse tamanho de crédito, vou cobrar essa taxa ou essa outra taxa. Então é isso, basicamente então o Open Banking é uma regulação que vem determinar a forma como os dados financeiros das pessoas vão poder navegar pelo sistema de forma segura, para que elas, no fim, tenham acesso a mais produtos financeiros, mais serviços financeiros de forma mais competitiva, mais barata. Eu tenho só uma coisa, né? A gente está falando de Open Bank, eu acho que o começo das empresas de banco que são o Nubank, o Sysbank, o que o pessoal percebeu foi a insegurança, né? Ai, mas eu vou ter o banco online, como vai funcionar? Elcio, essa parte de Open Bank para os dados e para as pessoas, como você acha que vai ser o sentido de aceitação e segurança? Porque você vai ter os seus dados, os seus investimentos, tudo em algum lugar para você conseguir fazer essa conversa, né? Igual com a Noble. Como você acha que vão manter essa segurança dos dados? O Régio tocou numa questão muito séria, esse negócio que tira o sono de todo mundo, inclusive de quem está escrevendo as regras, que é a questão regulatória, tá? Então, tudo foi pensado por gente muito boa, muito competente, muito séria, eu prefiro acreditar dessa maneira, e que vai garantir que nossos dados não sejam vazados para a Deep Web. Entendeu? Tem uma série de questões. Então, primeiro, eles estão começando o projeto com grupos controlados de players, tanto de pessoas quanto de instituições financeiras. Ali, eles vão primeiro aprender o que foi que deu certo, o que deu errado, tá seguro, não tá. Eu costumo sempre trazer a questão do Pix, que todo mundo achava que ia ser um problema e funcionou, que era uma maravilha. Trouxe outros problemas colaterais, por exemplo, o sequestro relâmpago,
que era uma coisa que eu já previa, porque acontece bastante isso no México. Não por causa do Open Banking, do Pix, mas porque esses sequestros relâmpagos lá são muito comuns e eu entendi que isso poderia acontecer aqui e não deu outro. Né? Então, assim, e tirando esses efeitos colaterais, eu acho que é um processo de aprendizado e aculturamento. Uma outra coisa na fala do Régio que eu também concordo, é que trouxe um grande benefício para o consumidor, mas abriu para ele uma vasta opção. E ele não sabe por onde começar. Então, por isso começa com os bancões, vai para as startups, etc. E vai surgir algum player no mercado que vai ajudar a fazer o encontro da oferta e da demanda. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Porque eu tenho lá os meus dados, e aí eu vou falar, olha, eu quero um financiamento imobiliário. Quais são, baseado no meu perfil, as 4 ou 5 instituições que me garantem crédito mais barato para comprar a minha casa, por exemplo. E aí, este player intermediário vai fazer uma varredura no mercado e vai me trazer essas informações. Portanto, tentando ser objetivo, Nicole, esse vai ser um processo paulatino, vai ser um processo onde a gente vai testar, um processo onde a gente vai errar, vai acertar bastante, porque tem muita gente séria envolvida nisso, e tem um segundo estágio, que é o estágio da educação, do aculturamento, porque as pessoas inicialmente vão ficar o quê? Morrendo de medo, porque vai ter um monte de golpista tentando pegar os seus dados financeiros. Não porque eles vão transacionar necessariamente, mas vão saber se você que às vezes está ali escondidinho, você é um multimilionário, e eles vão ter acesso a isso. Então, outras questões sociais podem acontecer. Do ponto de vista da segurança, eu tenho certeza que vai ser incrível. Eu acho que, assim, colocando na balança, eu acho muito mais positivo do que negativo. Mas como tudo na vida, você tem direita, você tem esquerda, você tem Bolsonaro, você tem Lula. Vai trazer coisas boas e coisas ruins. Não dá, né, para sair da política. Mas, enfim, a gente vai ter os dois lados e a gente vai encontrar, como tudo na vida, um equilíbrio, é a linha do meio. Alguma coisa que vai ajudar todo mundo a crescer, usar adequadamente os dados do Open Bank para favorecer outras empresas. Eu acho que quem vai ser muito mais favorecido com isso são as startups, são as fintechs, porque isso acaba, de alguma maneira, descentralizando a oferta de crédito dos grandes bancos, vai trazer mais oportunidade para as fintechs, mas eu vejo de verdade, eu sou um otimista de plantão, e eu vejo um grande favorecimento do consumidor final, porque o cara, ao invés de pagar 100% no financiamento imobiliário, pode ser que alguma instituição esteja disposta a entregar para ele a 4%, porque guardada a estratégia dessa fintech, ela vai conseguir dar um crédito melhor sabendo que esse cara vai pagar. Fica uma coisa provocativa, se a gente olhar para dentro de casa hoje e ver a quantidade de crédito que a gente tem no banco, nos cartões de crédito que a gente tem, na Nobre, se a gente pegar tudo que a gente tem disponível, a gente não consegue pagar. Se a gente for usar todo o crédito disponível, a maioria não consegue pagar. Então, eu acho que isso vai dar uma clareza. Os bancos vão calibrar os seus algoritmos, porque eles já têm lá os seus próprios scores, principalmente os grandes bancos têm áreas gigantescas de BI, de análise de crédito, e isso tem provado, apesar das taxas abusivas que a gente vê dos grandes bancos, mas a gente não pode dizer que o projeto não é eficiente. Os bancões dão 3, 4 bilhões de lucro a cada quarto, então alguma coisa direito eles estão fazendo, e agora eles vão dar uma calibrada aí, porque eles vão ter mais informações sobre o consumidor. Acho de verdade que vai ser bom para todo mundo, mas vai ser um processo paulatino e educativo. Eu acho que não volta atrás. Como o Régio falou, é um sucesso na Inglaterra, um sucesso na Austrália, os países que já começaram e que são benchmark nisso, eles têm colhido muitos frutos positivos com relação a esse tipo de processo, mas é um processo. Começa, vai evoluindo, e eu tenho certeza que o Brasil tem um sistema bancário extremamente evoluído. É um dos mais parrudos do planeta. Então, assim, o Brasil é uma coisa sui generis, né? A gente está tendo manifestação, está tendo briga, porrada, a mídia para lá, para cá, mas o Brasil tem um sistema bancário muito maduro. E o que o Raj falou é verdade. Outras instituições, até maiores do que as brasileiras, do ponto de vista financeiro, tiveram muita dificuldade de atuar aqui. Porque o Brasil, como diriam os políticos, não é para amador. Raj, eu vou passar a palavra para você. Eu acho que a gente está chegando nos nossos minutos finais. Eu queria fazer uma dinâmica com os dois, que é bem interessante. Eu vou falar uma palavra e eu queria que vocês pensassem a primeira coisa que vem na cabeça de sinônimo. Então, acho que eu vou começar primeiro pelo Régio. Régio, quando eu falo em fintech, o que vem na cabeça? Conveniência. Elcio? Noblim. Boa.
E quando a gente pensa na palavra criptomoeda? Cuidado. Elcio? Descentralização. Boa. Open Bank. Promessa. Grande promessa. Eu acho que é disrupção. Disrupção. Boa. E Open Data? Nossa, essa é difícil. Então, escopo tão aberto. Essa eu vou deixar para o Elcio. Essa é muito difícil. E aí eu vou roubar a sua. Eu acho que é atenção. Porque o conceito do Open Data são os dados abertos. Agora, como é que você deixa dados abertos da sua vida financeira? Como assim? É tipo um software aberto? Como é que... Isso eu tenho... Eu até achei que ia ter mais tempo, Régio, porque a questão reguladora sobre o Open Data deve ser uma coisa muito mais crítica. Porque uma coisa é eu deixar o meu CPF e ir para a Deep Web, a outra é toda a minha vida financeira. Seja ela boa ou ruim, é uma coisa muito complicada. Então, o processo de Open Data, que eu acho também que é inevitável, tá? Eu acho que vai para lá, sim. Mas eu acho que, assim, watch out, cuidado. Agora a última, gente. Inclusão, tanto na parte financeira quanto na parte digital. É uma obrigação, acho que de todos, né? Cada um tem um papel aqui, mas como é para falar rápido, assim, as fintechs têm o seu papel, mas acho que Banco Central, sociedade, tudo assim, acho que é um trabalho a muitas mãos. Eu vou no caminho, eu acho que é um grande legado, sabe? A razão de existir dessas empresas é promover essa bancarização ou essa mudança de cultura, que é o que a Noble vai fazer. Ela está trazendo um negócio extremamente disruptivo, um negócio muito maneiro para quem pode captar dinheiro de maneira rápida, mais barata, descomplicada. E eu acho exatamente essa questão a inclusão, ela vem de um propósito. Então eu acho que as fintechs, muitas delas têm muito propósito. Tem ali, claro, a questão comercial, ninguém aqui é ONG, mas eu acho que tem a questão do propósito de trazer mais pessoas para o sistema de uma maneira mais justa do que é hoje. Porque a gente hoje tem 5 grandes bancos que dominam ali a brincadeira. E agora a gente tem um monte de fintech que vai promover essa Uhum. Certo. Gente, eu queria agradecer a vocês. Eu sei que o nosso tempo foi curto, mas muito obrigada, Elcio e Régio, por participarem. Eu que agradeço. Eu também agradeço muito a participação do Régio. E, Régio, eu acho que assim, tinha tanta coisa mais para a gente conversar, que já fica aqui o convite para você conversar comigo lá no Descomplicando o Mundo dos Dados, e a gente vai poder falar em alguns episódios, falar um pouco melhor sobre o Open Banking, porque tem muita coisa. Para quem não conhece o Régio Martins, procure lá. Esse cara tem um conhecimento enorme do sistema financeiro, foi da B3, está pilotando uma startup, está liderando rounds de investimento. Então, ele é um cara muito interessante. Eu tive conversas com ele e, assim, eu aprendi bastante. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito legal aí para os internautas aqui do Ed News. Então, a gente vai poder descomplicar e falar um pouquinho mais. Nós vamos ter mais tempo para conversar sobre isso. Fica aí o convite oficial. Inesperado, mas de coração. Com certeza, o Elcio também sempre grande participação para a gente, trazendo novidades do mundo dos dados. Se vocês quiserem conseguir o Descomplicando Dados, é só entrar no site da Ed News que está lá, gente. E eu também queria agradecer a nossa produtora WT1, que ela está sempre com a gente, sempre fazendo nossos vídeos, então muito obrigada. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, pelo amor de Deus, acompanhar nossas redes sociais, as matérias no site e deixar o seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou. Muito obrigada, gente, até a próxima.